Na festa de 16 anos da minha sobrinha, que eu paguei do começo ao fim, minha mãe falou na frente de todo mundo que a festa era simples demais, que dava vergonha, que seria melhor se eu nem tivesse aparecido. Eu só fiquei calma, assenti com a cabeça e respondi que tudo bem. Então, a partir daquele momento, eu parava de pagar todas as contas deles. Minha infância inteira girou em torno de uma única frase que eu ouvia o tempo todo. Pensa no teu irmão. Tipo quando eu tinha 11 anos e ganhei $200 num concurso de arte da escola. Cheguei em casa super feliz, mostrando o cheque pros meus pais. Mas minha mãe fez cara feia e disse que o Miguel não tinha ganhado nada, que eu precisava dividir com ele. Eu me senti tão mal, que dei $50 logo de cara. Só que o Miguel fez biquinho porque achou pouco. Minha mãe suspirou e repetiu, pensa no teu irmão. No final, eu dei 125. No fundo, eu sabia que não era justo. Era o meu desenho, era o meu prêmio. Mas eu preferia a aprovação dela do que defender o que era meu. Anos depois, no mês passado, quando fiz 32 anos, pela primeira vez na vida, eu tinha uma reserva de verdade. Graças a uma promoção no trabalho, eu finalmente tinha dinheiro que podia gastar sem medo. Pra quem cresceu sendo a carteira da família, aquilo era liberdade pura. E claro, eu quis compartilhar essa fase boa. Então, quando chegou o Suite 16 da Sofia, eu caprichei. Gastei $5.000 em salão, DJ, fotógrafo, decoração, bolo de 3 andares personalizado, até maquiadora, pra ela e pras amigas. No caminho pra festa, eu ficava repetindo mentalmente que dessa vez eles iam ver que eu não era egoísta, que eu era uma boa tia, boa irmã, boa filha, mas óbvio que tudo desabou. Depois da festa, enquanto eu guardava as coisas, o Miguel me encurralou no estacionamento e falou: viu as fotos da festa do Caden no Instagram mês passado? Eu fiquei olhando sem entender. Ele deu uma risada debochada e disse que a tia de lá gastou 10 mil, tinha banda ao vivo e fonte de champanhe. De repente, minha mãe apareceu do lado, os dois de braços cruzados, e soltou que se eu ia fazer as coisas tão baratas e envergonhar a Sofia na frente das amigas, era melhor nem ter me metido. Antes que eu pudesse falar que a Sofia tinha passado a noite toda sorrindo e feliz, o Miguel emendou que no colégio já estavam chamando de festa do orçamento, que estavam zoando ele por minha culpa porque eu não quis gastar um pouco mais. Eu fiz as contas rápidas na cabeça, porque eu sempre levava a conta. De tudo, nesses anos eu tinha pago o terno de casamento do Miguel, $2.000, a entrada da casa dele, 10 mil, 3 anos de aula particular da Sofia. E mesmo assim, ele me olhava como se eu fosse a maior decepção do mundo. Sei que parece triste, mas no começo eu nem fiquei com raiva. Só senti os olhos marejarem, apertei as chaves do carro lembrando da cartinha de agradecimento que nunca chegou. E eles continuaram falando que com a promoção, eu ganhava bem, mas era mesquinha demais pra comemorar. Direito à única sobrinha que tenho, de repente a tristeza virou raiva. Olhei pras caras deles de quem acha que merece tudo. Nenhuma vez na festa tinham agradecido, nenhuma vez ofereceram ajudar em qualquer coisa. Só chegaram, criticaram a decoração, falaram que o bolo não era da confeitaria da moda. Respirei fundo e perguntei o que eles tinham colocado pra festa. O Miguel revirou os olhos e disse que ele era o pai, que a presença dele já era contribuição suficiente. Eu mantive a cara tranquila e perguntei dos aniversários da Sofia do ano passado e do anterior. Os dois se entreolharam desconfortáveis, porque todo mundo sabia que também tinham sido pagos por mim. Aquilo já foi o bastante. Virei as costas e fui pro carro. Mas na curva eu parei. Lembrei de todas as vezes que esvaziei a carteira por eles. Todas as vezes que abri mão de coisas pra eles terem mais. Acho que ali foi a primeira vez que eu enxerguei a verdade de verdade. E pela primeira vez quis fazer alguma coisa a respeito. Voltei andando firme. O Miguel já estava no celular, provavelmente falando mal de mim pra alguém. Levantei a voz e falei uma última coisa. Quem pagou os aparelhos ortodônticos da Sofia? Ele respondeu que foi o convênio. Eu sorri. Que convênio? O que eu pago? A cara dele ficou branca. E os uniformes do colégio? As mensalidades do futebol? Os acampamentos de verão? O sorriso dele sumiu quando caiu a ficha que era tudo eu. Aí minha mãe tentou entrar no meio com o ai filha, família se ajuda. Eu perguntei de volta. E a minha ajuda onde está? A minha festa quando? Quando foi a última vez que algum de vocês gastou um centavo comigo? Eles se olharam com aquela cara de ops, esquecemos. Porque eu passava anos cobrindo eles. Falando pro meu pai que o Miguel ajudava em casa. Falando pro Miguel que a mãe ajudava com as despesas da Sofia. Tecendo uma rede de mentirinhas pra manter a paz enquanto eu pagava tudo. Não fiquei pra ver o novelo se desfazer, simplesmente fui embora. E apesar de sentir um peso enorme saindo das costas, também doeu muito. Aquela noite eu fiquei entre alívio e choro. No dia seguinte, meu celular explodiu de mensagens e chamadas perdidas. O primeiro voice-mail era puro ódio, me chamando de egoísta que tinha arruinado a reputação da Sofia. Lá pelo 10º já estavam implorando. De repente lembravam que meu aniversário estava chegando e prometiam fazer algo incrível esse ano. Na manhã seguinte, peguei o celular, 47 chamadas perdidas, 23 mensagens, tudo do Miguel. E da minha mãe? Sentei na cama e comecei a ler como eles passavam de xingamento pra súplica em tempo real. Os primeiros me chamavam de egoísta e ingrata. Lá pela mensagem 15, já era, por favor, fala com a gente. Temos que resolver isso em família. Senti o peito apertado, mas também vazio, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. A culpa começou a sussurrar que talvez eu tivesse exagerado, que era só pedir desculpa, e tudo voltava ao normal. Me forcei a ouvir os voice-mails porque precisava escutar as palavras de verdade. O primeiro do Miguel era puro veneno. O quinto da minha mãe, com aquela voz de vítima que sempre usava pra me fazer sentir mal, falando que família se ajuda, e o quanto estava decepcionada por eu abandonar eles por algo tão pequeno. O último do Miguel já parecia quase gentil, oferecendo fazer meu aniversário especial se eu fizesse o certo e ajudasse mais. Tirei print de tudo pra ficar registrado. O padrão de raiva, desespero e manipulação. Ver aquilo na tela tornou impossível continuar ignorando. Me levantei, abri o notebook com as mãos tremendo e passei 2 horas montando uma planilha com cada pagamento que fiz por eles nos últimos 10 anos. Revisei extratos, cartões, transferências, tudo. O terno de casamento, a entrada da casa, aulas particulares, futebol, acampamentos, uniformes, festas, concertos do carro do Miguel que sempre quebrava misteriosamente. Quando somei o total, perdi o ar. $47 mil, sem contar o convênio médico da Sofia que ainda pago. Olhei aquele número e pensei que com isso eu já teria minha casa própria. Em vez disso, morava num apartamentinho enquanto sustentava a vida inteira deles. As mãos tremiam tanto que precisei apoiar na mesa. Abri uma mensagem nova no grupo da família e comecei a escrever limites bem claros. Acabou emergência, acabou viagem de culpa, acabou esperar que eu pague tudo enquanto fingem que os outros ajudam. O dedo ficou 20 minutos em cima do enviar. Aquela voz antiga sussurrava, pensa no teu irmão. Percebi que ainda não estava pronta pra mandar. Precisava de mais que raiva pra sustentar aquele limite. Precisava de um plano e talvez de alguém do meu lado. Fechei o app sem enviar nada. Depois entrei no monitoramento de crédito porque bateu um medo novo. E se eles tivessem acesso às minhas contas depois de tantas transferências de emergência?
Revisei tudo com o coração na boca. Por sorte estava limpo, sem movimentações estranhas. Mesmo assim, troquei todas as senhas por umas bem difíceis e diferentes. Anotei pra checar se meu nome aparecia em contas que eu nunca abri. No dia seguinte no trabalho, eu não conseguia me concentrar. O Troy percebeu que algo estava errado e no almoço perguntou se eu estava bem. Contei a versão curta do drama familiar por causa dos gastos da festa, sem entrar em detalhes porque ainda não estava pronta pra falar tudo em voz alta. O Troy só escutou, sem dar conselho, sem dizer o que eu devia fazer. Depois comentou de leve que a irmã dele tinha passado por algo parecido com limites familiares e que terapia ajudou muito. Falou tão natural que não me senti pressionada. E pela primeira vez pensei que talvez valesse mesmo a pena tentar. Aquela noite eu não dormi. Minha cabeça ficava repassando o mesmo filme sem parar. Cada vez que alguém tinha dito pensa no teu irmão, durante a vida toda, eu voltava a ter 11 anos entregando meu prêmio do concurso. Voltava a ter 23 e desistia do intercâmbio porque o Miguel precisava de dinheiro pro aluguel. Voltava a ter 28 trabalhando em 2 empregos enquanto fazia faculdade. E o Miguel reclamava de estar cansado com meio período numa loja de roupa. Cada lembrança enganchava na seguinte como elos de uma corrente que eu nunca tinha enxergado. E de repente eu vi clarinho. Aquilo não era ajuda familiar de vez em quando. Aquilo era um treinamento. Um treinamento sistemático desde criança pra eu sempre colocar as necessidades dos outros na frente das minhas. E essa clareza doía quase mais que as próprias lembranças. Em vez de engolir a história de que estavam zoando a Sofia por causa da festa barata, resolvi conferir por conta própria. Lembrei que tenho acesso ao portal de pais do colégio porque sempre fui eu que pago tudo. Entrei e procurei notas do orientador ou relatos de bullying. Nada. 0 reclamações, 0 reuniões, 0 problemas relacionados à festa. Passei 1 hora procurando e não achei absolutamente nada. Na festa de 16 anos da minha sobrinha, que eu paguei do começo ao fim, minha mãe falou na frente de todo mundo que a festa era simples demais, que dava vergonha, que seria melhor se eu nem tivesse aparecido. Eu só fiquei calma, assenti com a cabeça e respondi que tudo bem. Então, a partir daquele momento, eu parava de pagar todas as contas deles. Minha infância inteira girou em torno de uma única frase que eu ouvia o tempo todo. Pensa no teu irmão, tipo quando eu tinha 11 anos e ganhei $200 num concurso de arte da escola. Cheguei em casa super feliz mostrando o cheque pros meus pais, mas minha mãe fez cara feia e disse que o Miguel não tinha ganhado nada, que eu precisava dividir com ele. Eu me senti tão mal que dei $50 logo de cara. Só que o Miguel fez biquinho porque achou pouco. Minha mãe suspirou e repetiu: pensa no teu irmão. No final eu dei 125. No fundo eu sabia que não era justo. Era o meu desenho, era o meu prêmio, mas eu preferia a aprovação dela do que defender o que era meu. Anos depois, no mês passado, quando fiz 32 anos, pela primeira vez na vida eu tinha uma reserva de verdade. Graças a uma promoção no trabalho, eu finalmente tinha dinheiro que podia gastar sem medo. Pra quem cresceu sendo a carteira da família, aquilo era liberdade pura. E claro, eu quis compartilhar essa fase boa. Então quando chegou o Suite 16 da Sofia, eu caprichei. Gastei $5.000 em salão, DJ, fotógrafo, decoração, bolo de 3 andares personalizado, até maquiadora. Pra ela e pras amigas. No caminho pra festa eu ficava repetindo mentalmente que dessa vez eles iam ver que eu não era egoísta, que eu era uma boa tia, boa irmã, boa filha. Mas óbvio que tudo desabou. Depois da festa, enquanto eu guardava as coisas, o Miguel me encurralou no estacionamento e falou: viu as fotos da festa do Cadem no Instagram mês passado? Eu fiquei olhando sem entender. Ele deu uma risada debochada e disse que a tia de lá gastou 10 mil. Tinha banda ao vivo e fonte de champanhe. De repente, minha mãe apareceu do lado, os dois de braços cruzados, e soltou que se eu ia fazer as coisas tão baratas e envergonhar a Sofia na frente das amigas, era melhor nem ter me metido, antes que eu pudesse falar que a Sofia tinha passado a noite toda sorrindo e feliz. O Miguel emendou que no colégio já estavam chamando de festa do orçamento, que estavam zoando ele por minha culpa porque eu não quis gastar um pouco mais. Eu fiz as contas rápidas na cabeça, porque eu sempre levava a conta de tudo. Nesses anos eu tinha pago o terno de casamento do Miguel, $2.000, a entrada da casa dele, 10 mil, 3 anos de aula particular da Sofia. E mesmo assim ele me olhava como se eu fosse a maior decepção do mundo. Sei que parece triste, mas no começo eu nem fiquei com raiva. Só senti os olhos marejarem. Apertei as chaves do carro lembrando da cartinha de agradecimento que nunca chegou. E eles continuaram falando que com a promoção eu ganhava bem, mas era mesquinha demais pra comemorar. Direito à única sobrinha que tenho, de repente a tristeza virou raiva. Olhei pras caras deles de quem acha que merece tudo. Nenhuma vez na festa tinham agradecido, nenhuma vez ofereceram ajudar em qualquer coisa. Só chegaram, criticaram a decoração, falaram que o bolo não era da confeitaria da moda. Respirei fundo e perguntei o que eles tinham colocado pra festa. O Miguel revirou os olhos e disse que ele era o pai, que a presença dele já era contribuição suficiente. Eu mantive a cara tranquila e perguntei dos aniversários da Sofia do ano passado e do anterior. Os dois se entreolharam desconfortáveis porque todo mundo sabia que também tinham sido pagos por mim. Aquilo já foi o bastante. Virei as costas e fui pro carro, mas na curva eu parei. Lembrei de todas as vezes que esvaziei a carteira por eles, todas as vezes que abri mão de coisas pra eles terem mais. Acho que ali foi a primeira vez que eu enxerguei a verdade de verdade. E pela primeira vez quis fazer alguma coisa a respeito. Voltei andando firme. O Miguel já estava no celular, provavelmente falando mal de mim pra alguém. Levantei a voz e falei uma última coisa. Quem pagou os aparelhos ortodônticos da Sofia? Ele respondeu que foi o convênio. Eu sorri. Que convênio? O que eu pago? A cara dele ficou branca. E os uniformes do colégio, as mensalidades do futebol, os acampamentos de verão. O sorriso dele sumiu quando caiu a ficha que era tudo eu. Aí minha mãe tentou entrar no meio com o: ai filha, família se ajuda. Eu perguntei de volta: e a minha ajuda onde está? A minha festa quando? Quando foi a última vez que algum de vocês gastou 1 centavo comigo? Eles se olharam com aquela cara de: ops, esquecemos. Porque eu passava anos cobrindo eles. Falando pro meu pai que o Miguel ajudava em casa. Falando pro Miguel que a mãe ajudava com as despesas da Sofia. Tecendo uma rede de mentirinhas pra manter a paz enquanto eu pagava tudo. Não fiquei pra ver o novelo se desfazer, simplesmente fui embora. E apesar de sentir um peso enorme saindo das costas, também doeu muito. Aquela noite eu fiquei entre alívio e choro. No dia seguinte, meu celular explodiu de mensagens e chamadas perdidas. O primeiro voicemail era puro ódio me chamando de egoísta que tinha arruinado a reputação da Sofia. Lá pelo 10º já estavam implorando. De repente lembravam que meu aniversário estava chegando e prometiam fazer algo incrível esse ano. Na manhã seguinte, peguei o celular, 47 chamadas perdidas, 23 mensagens, tudo do Miguel. E da minha mãe? Sentei na cama e comecei a ler como eles passavam de xingamento pra súplica em tempo real. Os primeiros me chamavam de egoísta e ingrata. Lá pela mensagem 15, já era: por favor, fala com a gente. Temos que resolver isso em família. Senti o peito apertado, mas também vazio, como se estivesse acontecendo com outra pessoa.
A culpa começou a sussurrar que talvez eu tivesse exagerado, que era só pedir desculpa, e tudo voltava ao normal. Me forcei a ouvir os voicemails porque precisava escutar as palavras de verdade. O primeiro do Miguel era puro veneno. O quinto da minha mãe com aquela voz de vítima que sempre usava pra me fazer sentir mal, falando que família se ajuda, e o quanto estava decepcionada por eu abandonar eles por algo tão pequeno. O último do Miguel já parecia quase gentil, oferecendo fazer meu aniversário especial se eu fizesse o certo e ajudasse mais. Tirei print de tudo pra ficar registrado. O padrão de raiva, desespero e manipulação. Ver aquilo na tela tornou impossível continuar ignorando. Me levantei, abri o notebook com as mãos tremendo e passei 2 horas montando uma planilha com cada pagamento que fiz por eles nos últimos 10 anos. Revisei extratos, cartões, transferências, tudo. O terno de casamento, a entrada da casa, aulas particulares, futebol, acampamentos, uniformes, festas, concertos do carro do Miguel que sempre quebrava misteriosamente. Quando somei o total, perdi o ar. $47 mil, sem contar o convênio médico da Sofia que ainda pago. Olhei aquele número e pensei que com isso eu já teria minha casa própria. Em vez disso, morava num apartamentinho enquanto sustentava a vida inteira deles. As mãos tremiam tanto que precisei apoiar na mesa. Abri uma mensagem nova no grupo da família e comecei a escrever limites bem claros. Acabou emergência, acabou viagem de culpa, acabou esperar que eu pague tudo enquanto fingem que os outros ajudam. O dedo ficou 20 minutos em cima do enviar. Aquela voz antiga sussurrava: pensa no teu irmão. Percebi que ainda não estava pronta pra mandar. Precisava de mais que raiva pra sustentar aquele limite. Precisava de um plano e talvez de alguém do meu lado. Fechei o app sem enviar nada. Depois entrei no monitoramento de crédito porque bateu um medo novo. E se eles tivessem acesso às minhas contas depois de tantas transferências de emergência? Revisei tudo com o coração na boca. Por sorte estava limpo, sem movimentações estranhas. Mesmo assim, troquei todas as senhas por umas bem difíceis e diferentes. Anotei pra checar se meu nome aparecia em contas que eu nunca abri. No dia seguinte no trabalho eu não conseguia me concentrar. O Troy percebeu que algo estava errado e no almoço perguntou se eu estava bem. Contei a versão curta do drama familiar por causa dos gastos da festa, sem entrar em detalhes porque ainda não estava pronta pra falar tudo em voz alta. O Troy só escutou, sem dar conselho, sem dizer o que eu devia fazer. Depois comentou de leve que a irmã dele tinha passado por algo parecido com limites familiares e que terapia ajudou muito. Falou tão natural que não me senti pressionada. E pela primeira vez pensei que talvez valesse mesmo a pena tentar. Aquela noite eu não dormi. Minha cabeça ficava repassando o mesmo filme sem parar. Cada vez que alguém tinha dito, pensa no teu irmão, durante a vida toda, eu voltava a ter 11 anos entregando meu prêmio do concurso. Voltava a ter 23 e desistia do intercâmbio porque o Miguel precisava de dinheiro pro aluguel. Voltava a ter 28 trabalhando em 2 empregos enquanto fazia faculdade. E o Miguel reclamava de estar cansado com meio período numa loja de roupa. Cada lembrança enganchava na seguinte como elos de uma corrente que eu nunca tinha enxergado. E de repente eu vi clarinho. Aquilo não era ajuda familiar de vez em quando. Aquilo era um treinamento. Um treinamento sistemático desde criança pra eu sempre colocar as necessidades dos outros na frente das minhas. E essa clareza doía quase mais que as próprias lembranças. Em vez de engolir a história de que estavam zoando a Sofia por causa da festa barata, resolvi conferir por conta própria. Lembrei que tenho acesso ao portal de pais do colégio porque sempre fui eu que pago tudo. Entrei e procurei notas do orientador ou relatos de bullying. Nada. 0 reclamações, 0 reuniões, 0 problemas relacionados à festa. Passei 1 hora procurando e não achei absolutamente nada. Revisei as redes da Sofia e as fotos que ela mesma postou da festa. Em todas ela parecia feliz de verdade, sorrindo de orelha a orelha, os amigos dançando, rindo alto. Os comentários eram só: melhor festa da vida, que noite incrível, queria ter ficado mais. Nem uma zinha falando mal da decoração ou dizendo que era simples. A história de bullying que o Miguel inventou pra me machucar era 100% mentira. Fechei o notebook e fiquei um tempo no escuro deixando aquilo cair em cima de mim como um balde de água fria. Depois tomei uma decisão firme, daquelas que a gente não se arrepende em 20 minutos. Suspendo qualquer pagamento novo pro Miguel ou pra minha mãe, até eu ter certeza absoluta do que vou fazer daqui pra frente. O convênio da Sofia está pago até o fim do ano, então não estou deixando uma adolescente sem cobertura. Mas nem R$1 a mais, até eu ter limites claros e talvez ajuda profissional pra segurar esses limites. Senti um misto esquisito de medo e alívio no peito, mas também senti que estava finalmente me protegendo, em vez de só deixar eles confortáveis. Deitei olhando pro teto enquanto minha cabeça reprisava o filme horrível de sempre. Voltava a ter 11 anos vendo o Miguel gastar meu prêmio em videogame enquanto eu fingia que estava tudo bem. Voltava a ter 19 dizendo pra coordenadora do intercâmbio em Paris que tinha emergência familiar, código pra Miguel precisa de grana e a mãe falou, pensa no teu irmão. Voltava a ter 23 trabalhando de manhã na cafeteria e de noite na livraria enquanto o Miguel postava foto de cesta com legenda morto de cansaço por causa do meio período dele numa loja. Cada lembrança enganchava na outra como elos de uma corrente que eu nunca tinha percebido que carregava. E agora que eu via, não conseguia parar de contar os elos. O intercâmbio me custou $8 mil de depósito perdido. E a experiência da minha vida, os 2 empregos na faculdade fizeram eu me formar com notas piores porque eu estava exausta demais pra focar na monografia. O dinheiro do concurso de arte foi só o começo. A primeira vez que aprendi que meus feitos só tinham valor se beneficiassem o Miguel. E cada vez depois só reforçava a mesma lição até virar automático. No fim, peguei no sono umas 4 da manhã e acordei 3 horas depois com o celular vibrando. Peguei e tinha um voicemail da minha mãe às 2h08. Apertei play e a voz dela estava doce, suave, totalmente diferente do tom brava do estacionamento. Falando que em toda a família rola mal entendido. Que a gente se exaltou um pouco. E de quebra lembrou do meu aniversário que vem em algumas semanas. A voz ficou ainda mais melosa, dizendo que esse ano queriam me fazer um super especial. Talvez me levar naquele restaurante caro do centro que eu sempre quis conhecer, pra gente se acertar como família. A manipulação ficou tão óbvia agora, que eu tinha começado a prestar atenção. Ouvi 2 vezes pra confirmar. Sim, claramente usando meu aniversário como isca pra eu voltar pro cercadinho. O engraçado é que em 32 anos nunca fizeram um aniversário centrado em mim, sem ser eu mesma planejando e pagando tudo. Ano passado organizei jantar no restaurante que eu gostava, fiz reserva, cheguei e paguei a conta de todo mundo, inclusive da família do Miguel. Ano retrasado não planejei nada e ninguém planejou. Meu aniversário passou como um terça qualquer. Mas agora de repente queriam fazer algo especial. Bem na hora que parei de ser o caixa eletrônico deles, sentei na cama, abri o notebook e digitei terapeutas dinâmicas familiares, limites no Google. A maioria tinha bio genérica de ajudar famílias a se comunicar melhor, mas achei uma chamada
chamada Emeline Robles, que falava direto em ajudar a quebrar padrão de gente que agrada demais e emaranhamento familiar. Li o jeito dela e parecia que estava me descrevendo sem me conhecer. Falava como alguns sistemas familiares treinam uma única pessoa para cuidar das necessidades de todo mundo. E o quanto parece impossível colocar limite quando te programaram. Desde pequena pra colocar os outros na frente. Cliquei no botão de agendar antes de me arrepender e marquei a sessão inicial pro jueves à tarde. Só de ler o perfil dela, já me senti pela primeira vez que talvez eu não esteja louca de achar que isso não é normal, que talvez tenha mais gente que passou pelo mesmo e conseguiu sair. Fechei o notebook e fiquei pensando no meu pai. Ele sempre foi o pacificador que fica fora de assunto de dinheiro. E eu nem sei se ele tem ideia de quanto eu cubro todo mundo. Uma parte de mim quer mostrar a planilha e contar tudo. Outra tem medo de quebrar o mito familiar que a gente mantém há anos. E se ele não acreditar em mim? E se só falar pra eu resolver com a mãe como sempre faz quando tem briga? E se ele sabia o tempo todo e não ligava? Passei a tarde inteira no trabalho distraída com essas perguntas rodando. Quando cheguei em casa, peguei um caderno e comecei a escrever. Coloquei de título Inegociáveis. E fiquei olhando as linhas vazias um tempo. Antes de preencher, nada de pedido surpresa de dinheiro, nada de viagem de culpa por obrigação familiar, transparência total sobre quem paga o quê, teto mensal para qualquer ajuda que eu decidir dar. As palavras pareciam estranhas no papel, como regras para tratar estranho e não família. Mas ver os limites escritos tornava eles mais reais e mais difíceis de abandonar na primeira vez que alguém chorar ou gritar. Reli a lista 3 vezes e acrescentei uma última linha. Toda conversa sobre dinheiro. Por escrito, acabou emboscada em estacionamento ou ligação de madrugada. No dia seguinte, acordei com o celular explodindo de notificação do grupo da família. Abri e minha mãe tinha subido um monte de foto antiga nossa quando eu e o Miguel éramos crianças, aniversários e natais com legendas de lembranças felizes em família. O Miguel mandou várias mensagens me comparando com outras tias que se matam pelos sobrinhos, com exemplos de presente caro e viagem que pagam. Li 3 mensagens e já apertou. Tanto o peito que mal conseguia respirar. Silenciei o grupo e desliguei o celular inteiro. Fiquei 2 horas sentada na cozinha respirando sem aquela pressão constante de mensagem chegando. Quando liguei de novo, tinham mais 15 que nem abri. Peguei o telefone do colégio da Sofia e liguei na hora do almoço. Falei que era tia dela, que ajudo com as despesas e que estava preocupada com rumores de bullying por causa da festa. A recepcionista me passou para a orientadora Ju Jianguian e marcamos reunião. Amanhã à tarde para falar de qualquer preocupação com o bem-estar da Sofia em particular. Depois do trabalho, encontrei o Troy na cafeteria perto do escritório. Ele tinha chamado porque viu que eu estava estressada. E eu agradeci ter alguém fora do meu drama para conversar. Contei a história inteira, os $47 mil, a mentira do bullying, o voice-mail das 2 da manhã oferecendo fazer meu aniversário especial. O Troy ouviu sem cortar. E depois falou que aquilo parecia mais exploração financeira do que ajuda familiar normal. Sugeriu escrever uma declaração de limites formal e sem emoção para enviar quando eu estiver pronta. Algo bem claro que não deixe brecha para negociação nem culpa. Aquele conselho prático me fez sentir menos sozinha. Como se talvez eu conseguisse lidar com isso em vez de só achar que eu mesma criei o desastre por ser egoísta. Nessa mesma noite procurei consultores financeiros e achei um chamado Harvey Combams, que é especialista em auditar finanças e montar sistemas de proteção. Marquei consulta para semana que vem. Preciso saber exatamente para onde está indo meu dinheiro. Colocar alerta de movimentação estranha e criar uma estrutura que me impeça de ceder quando vierem com choro ou raiva. O e-mail de confirmação da consulta me deu uma sensação real de que finalmente estava fazendo alguma coisa, em vez de só ficar girando na cabeça. A primeira sessão com a Emeline foi quinta à tarde, sentei na sala dela e contei o básico. Ela começou a nomear padrões que eu nem sabia que tinham nome, falou de parentificação, que é quando obrigam a criança a virar adulta responsável pelos irmãos, falou da dinâmica do filho dourado, onde um é o favorito e o outro é treinado para servir, explicou o emaranhamento, onde não tem limite claro entre o que eles precisam e o que eu preciso. Cada termo era como se ela estivesse descrevendo minha infância exata, e eu comecei a chorar sem querer, porque pela primeira vez alguém entendia o que tinha acontecido comigo. No fim da sessão, ela passou uma tarefa que parecia fácil, mas era gigante. Fazer pausa de 72 horas antes de qualquer decisão de dinheiro com a família, não importa o quanto falassem que era urgente. A ideia era responder com clareza, e não com a culpa programada. Me dar tempo de pensar em vez de reagir como me ensinaram desde os 11 anos. Nessa mesma tarde, enquanto ainda processava tudo que a Emeline falou, meu celular vibrou, era o papai, atendi, e a voz dele estava mais baixa que o normal, perguntando se a gente podia conversar sobre algum problema que a mamãe tinha comentado. Não parecia bravo nem acusando, só preocupado como se realmente quisesse entender o que estava acontecendo. Marcamos de nos ver no dia seguinte de manhã no diner, perto da casa dele, porque talvez já estivesse na hora de ele saber a verdade toda. Era hora de parar de proteger todo mundo com minhas mentirinhas e mostrar pra ele os números de verdade. Depois de desligar o telefone, imprimi a planilha de 10 páginas com cada pagamento organizado por ano e categoria. Coloquei tudo numa pasta pra não amarelar antes da hora. Naquela noite, enquanto esquentava o jantar, alguém começou a bater forte na porta do meu AP. Os socos eram agressivos e eu ouvi a voz do Miguel gritando que a gente precisava resolver isso como adulto. Olhei pelo olho, mágico, e vi a cara dele vermelha de raiva. Alguma coisa fez clique dentro de mim, e eu decidi que não ia mais premiar emboscada. Peguei o celular e mandei mensagem dizendo que não estava disponível naquele momento e que era pra ele ir embora. Ou eu chamava a segurança do prédio. Ele bateu mais umas vezes, cada vez mais forte. Mas eu vi pelo olho mágico ele saindo chutando o corredor. As mãos tremiam. Mas eu me senti orgulhosa de não ter aberto aquela porta. De não deixar ele invadir meu espaço. E, meu tempo, na manhã seguinte cheguei cedo no diner e pedi um café pra acalmar os nervos. Meu pai chegou pontual e sentou na minha frente com cara de cansado e perdido. Nem esperei conversa fiada. Tirei a pasta e deslizei a planilha pela mesa. Todas aquelas páginas com $47 mil pagos em 10 anos. Mais o convênio que ainda pago pra Sofia, a cara do meu pai ficou branca enquanto lia. O dedo dele descia pelas colunas parando nos números grandes tipo os 10 mil da entrada da hipoteca. E os 3 anos de aula particular, ele me olhou e admitiu que não fazia ideia da dimensão, porque a minha mãe sempre dizia pra ele que o Miguel se virava e que eu só ajudava de vez em quando. Vi ele virando as páginas cada vez mais chocado e entendi que ele realmente não sabia de nada. Ficou um tempão calado, olhando os números e depois começou a falar como tinha deixado essa dinâmica acontecer, ficando fora dos assuntos de dinheiro e acreditando que estava tudo bem. A voz dele falhou quando prometeu ter uma conversa séria com a minha mãe sobre a situação real do dinheiro. Disse que queria fazer parte da solução e não do problema. Mesmo ainda sendo cautelosa em acreditar que tudo ia mudar de verdade,
Ter um familiar reconhecendo a realidade foi um avanço gigante. Ficamos mais uma hora falando de casos concretos. E ele não parava de balançar a cabeça, negando como se não acreditasse no que estava ouvindo. Nessa mesma semana tive consulta com Harvey Kombemis, no escritório dele, no centro, conectou minhas contas no computador dele e revisamos tudo linha por linha. Me ajudou a cancelar todos os débitos automáticos que eu tinha no nome da família. Aqueles pequenos saques mensais que somavam centenas de dólares. Configuramos alerta para qualquer movimentação acima de $50 para eu receber notificação na hora se rolar algo estranho. Depois criou uma conta poupança separada em outro banco que ninguém da família conhece e transferimos uma boa quantia para lá como fundo de emergência intocável. Por culpa ou manipulação, o Harvey me ajudou a definir um orçamento mensal de presentes de no máximo $200 que eu posso usar ou não conforme decidir. Explicou que ter esses sistemas facilita muito manter limite em vez de depender só de força de vontade quando alguém chora ou fica bravo. Saí do escritório dele sentindo que tinha colocado uma armadura de verdade, como se tivesse criado proteção real, em vez de só esperar ser forte o suficiente para dizer não da próxima vez. Nessa tarde revisei as redes com mais calma. Olhei as postagens recentes da Sofia das últimas semanas, fotos com os amigos na escola e nos fins de semana. Chequei também as contas dos amigos dela procurando qualquer sinal do bullying que o Miguel jurava que estava acontecendo por causa da minha festa barata. O que encontrei foi só vida adolescente normal. Zero comentário ruim sobre a festa. Zero zoação da decoração, ou dizendo que era simples. Só drama típico de quem namora quem e reclamações de lição de casa. Nada. Ligado ao orçamento da minha festa, tirei print de vários posts onde os amigos da Sofia tinham colocado coisas positivas sobre a festa caso precisasse de prova, depois que o Miguel mentiu. A reunião com a Ju Jianguian no colégio da Sofia foi na tarde seguinte. Sentei na salinha dela, cheia de pôster motivacional, enquanto ela abria o arquivo da Sofia no computador. Explicou que a Sofia estava lidando com um pouco de ansiedade social e pressão escolar, mas que a história de bullying por causa da festa estava bem inflada. Me mostrou anotações de sessões recentes onde a Sofia tinha dito que a festa foi incrível e que ela se divertiu demais com os amigos. Falou que o problema real era o Miguel ficar comparando a Sofia o tempo todo com outras crianças e fazendo ela achar que nada era suficiente, que ela tinha que se envergonhar de estar feliz com o que tinha. A Julian me olhou nos olhos e disse que às vezes os pais projetam as próprias inseguranças nos filhos e que parecia ser exatamente o que estava acontecendo ali. Depois da reunião, fiquei um tempo no carro antes de mandar mensagem direta pra Sofia perguntando se a gente podia conversar em particular sobre tudo o que estava rolando. Ela me ligou em menos de uma hora e a voz dela parecia aliviada, como se estivesse esperando alguém perguntar direto em vez de falar por trás. A Sofia admitiu que tinha amado a festa, que se sentiu super especial a noite toda, que os amigos acharam tudo incrível e muito divertido, mas que depois o pai dela começou a comparar com outras festas, mostrando foto no Instagram de comemoração mais cara e fazendo ela se sentir mal por estar feliz com só $5.000 de festa. Ouvir isso da boca da Sofia quebrou meu coração e ao mesmo tempo confirmou tudo que eu já suspeitava da manipulação do Miguel. A Sofia me pediu pra não contar pro pai que a gente tinha conversado, porque não queria que as coisas piorassem em casa, e eu prometi guardar segredo enquanto incentivava ela a continuar falando com a Judy no colégio. Nessa mesma noite abri o notebook e comecei a escrever o e-mail de limites que eu vinha planejando. Enderecei pro Miguel e pra minha mãe mantendo o tom claro e sem emoção. Falei que presentes futuros teriam teto razoável que eu decido, que não ia mais rolar fundo de emergência sem transparência total da situação real, e que toda conversa sobre dinheiro precisava incluir honestidade sobre quem pagou o que no passado. Escrevi que esses limites eram definitivos e inegociáveis, que eu não estava mais disposta a ser o caixa eletrônico da família enquanto me tratavam de egoísta. Reli 3 vezes, checando que não parecia defensivo nem com pedido de desculpa, garantindo que cada palavra fosse firme e clara. Depois cliquei em enviar antes de me arrepender e apagar fingindo que estava tudo bem. Menos de uma hora depois, chegou notificação. Minha mãe respondeu com um e-mail gigante cheio de histórias da minha infância, sobre como família se cuida e todo mundo faz sacrifício por quem ama. Trouxe momentos que ela me ajudou quando eu era criança, esquecendo convenientemente que pai e mãe têm obrigação de cuidar dos filhos. O texto estava cheio de indiretas sutis de que eu era egoísta e destruidora, que estava acabando com a família por causa de dinheiro, que eu ia me arrepender quando ficasse velha e sozinha. Li uma vez e senti a culpa antiga subindo pelo peito, aquele velho programa querendo tomar conta e me fazer pedir perdão, mas não me deixei ler de novo nem ficar analisando cada frase e procurando significado escondido. Só escrevi uma resposta de 6 palavras que me custou toda a força que eu tinha. Minha decisão é definitiva. Depois fechei o aplicativo de e-mail e desliguei as notificações do celular para não cair na tentação de ficar olhando resposta, de explicar demais, justificar ou tentar fazer eles entenderem por que eu precisava fazer isso. Passaram 2 dias num silêncio estranho, onde mantive o celular quase desligado e me concentrei no trabalho. Mas aí minha prima Jéssica me escreveu perguntando se eu estava bem, porque tinha visto um post do Miguel no Facebook. Abri o aplicativo e lá estava ele, um post super vago do Miguel se queixando que certa gente consegue um pouquinho de sucesso e de repente esquece de onde veio, esquece a família que apoiou em tudo. O post tinha 47 curtidas e um monte de comentário de parente que mal falou dizendo coisas tipo verdade, família em primeiro lugar. Tem gente que não valoriza o que tem. Fiquei olhando a tela com os dedos em cima do teclado, morrendo de vontade de comentar com todos os recibos, subir a planilha dos $47.000 e perguntar quem diabos esqueceu de onde veio. Mas me forcei a fechar o aplicativo e respondi pra Jéssica que estava bem. E lidando com coisa de família, ela respondeu que já imaginava porque conhece como o Miguel distorce as coisas. Saber que ela não tinha engolido a versão dele me fez sentir menos sozinha. E me lembrei que quem realmente importa pergunta direto em vez de acreditar em drama vago de rede social de quem só posta quando quer pena. A segunda sessão com a Emeline foi na tarde seguinte, e contei do post, e o quanto foi difícil não me defender publicamente. Ela fez que sim com a cabeça, e disse que era o momento perfeito porque a gente ia justamente praticar frases concretas, pra dizer não sem justificar, discutir, defender ou explicar, o que ela chamou de técnica Jade, que as pessoas que sempre querem agradar, usam pra tentar fazer os outros entenderem os limites delas. Passamos quase 30 minutos praticando eu dizer, não estou disponível pra ajudar com isso.
uma e outra vez até sair natural, sem acrescentar motivo, sem pedir desculpa, só firme e curto. E foi libertador perceber que eu conseguia falar aquilo sem tremer. Outra vez até sair sem tremer a voz e sem acrescentar explicações tipo, porque já gastei demais, ou tomara que eu pudesse. A Emeline explicou que toda vez que a gente justifica, abre uma porta para outra pessoa discutir nossos motivos, e o objetivo é fechar essa porta transformando o limite numa afirmação simples de fato que não dá pra debater. Depois me ajudou a reconhecer as sensações físicas da culpa e do agradar, gente, tipo o peito que aperta, as mãos que suam e aquela urgência doida de consertar tudo agora. Pra eu conseguir identificar quando estou reagindo do programa antigo em vez de escolher do momento presente, no fim da sessão me senti mais preparada para os próximos embates porque tinha ferramentas concretas e não só a esperança de ser forte na hora. Coloquei essas ferramentas em prática antes do que imaginava, porque na manhã seguinte a minha mãe me escreveu pedindo um empréstimo pequenininho de $300 pra compra do mês, porque estavam apertados. Aí eu de antes teria mandado a grana em 5 minutos me sentindo mal, mas dessa vez sentei com o pedido inteiro, 1 hora, notando cada sensação física que a Emeline tinha me ensinado a reconhecer. O peito apertado, a onda de pânico de que se eu não mandasse minha mãe não ia ter o que comer. Mas respirei fundo e usei a frase que a gente praticou. Respondi que não estava em condições de ajudar com isso, mas que podia enviar informação do banco de alimentos e de consultoria de orçamento que poderiam servir. Cliquei em enviar. Antes de me arrepender e depois tive que guardar o celular na gaveta porque sabia que a resposta ia ser pesada. Quando olhei 20 minutos depois, a minha mãe tinha mandado 3 parágrafos dizendo o quanto eu era cruel e que nunca imaginou que a própria filha a trataria como caso de caridade. E ainda sugerisse banco de alimentos como se ela fosse uma estranha. Senti a culpa querendo me puxar de volta, os dedos querendo escrever desculpa e mandar a grana mesmo assim. Mas me lembrei que oferecer recursos em vez de dinheiro é mais útil a longo prazo, mesmo que dou agora. Não respondi as mensagens seguintes e fiquei repetindo que o silêncio também é limite. 2 dias depois, o meu pai me ligou perguntando se eu topava uma ligação a 3 com ele e o Miguel pra tentar acertar as coisas. E eu disse que sim, porque o meu pai tinha sido razoável quando mostrei a planilha. Senti os padrões antigos querendo voltar, querendo amenizar tudo e oferecer alguma coisinha só pela paz, mas me mantive tranquila. E falei bem claro que eu tinha gastado $5.000 numa festa que não tinha nenhuma obrigação de pagar. A voz do Miguel foi ficando mais alta e agressiva, dizendo que eu distorcia as coisas e me fazia de mártir quando na verdade era mesquinha e egoísta. E já começou um daqueles discursos dele falando por cima até eu ceder. Mas aí o meu pai me surpreendeu cortando ele seco e dizendo que a festa tinha sido generosa, que ele mesmo tinha conversado com a orientadora do colégio e que a história de bullying não batia nada com o que a Judy relatou do ambiente real da Sofia. O Miguel tentou discutir, mas o meu pai se manteve firme e eu senti uma mistura doida de alívio e de não acreditar, porque o meu pai nunca na vida tinha me defendido contra o Miguel. A ligação terminou com o Miguel dizendo que todo mundo estava contra ele e desligando, mas eu não me senti culpada porque pela primeira vez mantive meu limite, sem ceder nem pedir desculpa. Depois dessa ligação pesada, voltei no Harvey no escritório dele e expliquei que precisava de um registro cristalino de tudo que eu tinha pago ao longo dos anos, não pra cobrar nada de volta, mas como prova caso alguém dissesse que nunca ajudei ou que eles contribuíram igual. O Harvey pegou a planilha que a gente já tinha feito e me ajudou a transformar numa tabela simples, com data, descrição e valor sem comentário emocional nem acusação. Revisamos cada linha garantindo que tivesse comprovante tipo extrato ou recibo, e ele recomendou guardar cópia digital na nuvem e me enviar por e-mail para eu ter acesso sempre. O documento ficou em 3 páginas e vê-lo tão limpo me fez sentir menos na defensiva, porque eu tinha prova se tentassem reescrever a história ou dizer que eu exagerava. O Harvey ainda me ajudou a criar um sistema onde qualquer gasto novo para a família já cai direto numa planilha automática assim. Não preciso lembrar de anotar, se um dia eu decidir ajudar. Ter tudo isso montado me fez sentir mais no controle, porque não dependia só de memória ou força de vontade. Tinha estrutura de verdade protegendo meus limites. Na semana seguinte, o trabalho ficou pesado com uma entrega importante, e eu percebi o impulso antigo de fazer um pagamento de paz pra família, só pra baixar meu estresse geral e me deixar inquieta. O celular não parava de vibrar com mensagem da minha mãe e do Miguel. E eu me peguei pensando que talvez se mandasse 500 ou pagasse uma conta, eles calavam a boca, e eu conseguia focar no trabalho, sem aquela pressão de fundo. Cheguei a abrir o app do banco e começar a montar a transferência, antes de perceber e lembrar da regra das 72 horas da Emeline. Fechei o app e falei pra mim mesma que podia rever a decisão em 3 dias e que se depois de esperar ainda quisesse pagar, aí sim faria. Anotei data e hora nas notas do celular pra não esquecer. E depois me forcei a focar no trabalho, em vez de olhar o telefone a cada 5 minutos. Quando passaram os 3 dias, o impulso tinha sumido completamente. E eu me senti orgulhosa de não ter cedido sob pressão. A entrega do trabalho saiu ótima. O drama familiar não piorou por eu não mandar grana. E eu entendi que a ansiedade do "e se eu não pagar?" quase sempre era pior do que o que realmente acontecia quando eu mantinha o limite. Uns dias depois, chegou o e-mail da Judy dizendo que ela tinha marcado uma conversa com o Miguel sobre os rumores do colégio e a situação social real da Sofia. Explicou que a preocupava mais a pressão dos pais estar afetando a ansiedade da Sofia do que as dinâmicas entre os colegas, que parte de apoiar a Sofia era ajudar os pais a terem expectativas realistas e parar de ficar comparando o tempo todo com outras famílias. A Judy escreveu que queria me avisar porque o Miguel provavelmente não ia gostar, mas que era necessário pelo bem-estar da Sofia. Reforçou que o trabalho dela era apoiar os alunos e que às vezes isso incluía conversas difíceis com os pais sobre como o que acontece em casa afeta os filhos na escola. Ler aquele e-mail tirou um peso gigante de mim porque uma profissional estava colocando responsabilidade no jeito do Miguel criar a filha. Eu tinha medo que meus limites com dinheiro de algum jeito prejudicassem a Sofia, mesmo sabendo que o problema era a atitude do Miguel e não meu bolso. O e-mail da Judy confirmou que o verdadeiro rolo era a pressão e as comparações do Miguel e não o orçamento da festa, nem o que eu gastei ou deixei de gastar. Nessa mesma tarde, o Miguel me ligou furioso, gritando que a orientadora estava se metendo em assunto de família e me acusou de colocar o colégio nos nossos problemas pra deixar ele mal. A voz dele já veio alta e agressiva desde o primeiro segundo. Nem fingiu estar calmo e já arrancou com um discurso gigante de que eu tinha virado todo mundo contra o jeito dele criar filha. Deixei ele falar uns 30 segundos e depois cortei tranquila, explicando que eu tinha procurado o colégio porque me preocupava o bem-estar da Sofia depois de ouvir falar de bullying, e que o trabalho da Judy é apoiar os alunos, o que às vezes inclui falar com os pais sobre dinâmicas de casa. O Miguel tentou falar por cima, mas eu mantive a voz calma e repeti que não tinha feito nada errado verificando a situação real da minha sobrinha. Em vez de engolir boato de segunda mão, ele ficou mais alterado e começou a tirar sarro velho de que eu sempre me achei melhor que ele. E eu ouvi que ia entrar na espiral típica de me fazer sentir culpada e na defensiva, mas dessa vez não mordi a isca.
Só repeti, mais uma vez, que a Judy estava fazendo o trabalho dela e que eu respaldava minha decisão de procurar o colégio e depois falei que precisava desligar. O Miguel continuou falando, mas eu desliguei mesmo assim. As mãos tremiam depois. Mas me senti forte por não pedir desculpa, nem voltar atrás em algo que eu sabia que estava certo. No dia seguinte, a minha mãe me ligou em pânico total, dizendo que amanhã cortavam a luz dela, se eu não pagasse $600. Já senti o coração disparar com aquele medo antigo de ser responsável pelo sofrimento dela. Ela chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer, que já tinha ligado pra todo mundo, e eu era a última esperança e a urgência na voz dela. Ativou todo o meu programa antigo de ser a rede de segurança da família, mas me forcei a respirar e falei que precisava verificar a situação antes de decidir qualquer coisa. E ela ficou num silêncio estranho que me revirou o estômago. Falei que ligava de volta e já fui direto procurar o número da companhia de luz e liguei. A atendente checou a conta da minha mãe e confirmou que estava tudo em dia, sem saldo pendente, sem corte programado e que não tinha sido enviado nenhum aviso de corte nos últimos 6 meses. Senti uma náusea horrível ao perceber que a minha mãe tinha inventado a emergência inteira pra tirar dinheiro de mim e foi devastador, mas também cristalino. Eu já suspeitava que ela exagerava antes, mas isso era mentira direta e me fez questionar quantas outras emergências dos últimos anos tinham sido exatamente assim. Sido inventada só pra ativar minha culpa e eu mandar dinheiro. Liguei de volta pra ela e falei que tinha conversado com a companhia de luz e sabia que não tinha corte nenhum programado. Ela ficou na defensiva dizendo que com certeza entendeu errado o aviso ou que era outra conta. Mas eu nem entrei nas desculpas. Só falei que não ia poder ajudar e desliguei. Naquela noite escrevi uma mensagem final pro Miguel e pra minha mãe dizendo que daqui pra frente qualquer assunto de grana tinha que passar pelo meu pai como parte neutra. Que eu não ia mais responder pedido direto de dinheiro, nem me meter em conversa 1 a 1 sobre finanças da família. O limite parecia extremo, mas era necessário porque ficava claro que a pressão direta e as manipulações não iam parar. Só porque eu disse não algumas vezes, expliquei que não era pra castigar ninguém. Era pra criar uma estrutura que me tirasse do meio do drama financeiro constante, enquanto a gente ainda conseguia conversar como família pelo meu pai. Mandei a mensagem pros dois com o meu pai em cópia, e depois liguei pra ele separado pra garantir que ele topava mesmo esse papel. O meu pai falou que vinha pensando nisso desde nossa última conversa e que aceitava ser o ponto de contato porque finalmente via como a pressão e a manipulação direta tinham me usado por anos. Admitiu que devia ter se metido antes e que queria ajudar a criar dinâmicas familiares mais saudáveis, mesmo que significasse conversas difíceis. O fato do meu pai aceitar esse papel fez o limite parecer real e sustentável, porque não dependia só de eu ser forte, dizendo não. Tinha um sistema que me tirava fisicamente da linha de fogo. Passaram 3 dias e meu celular vibrou com mensagem da Sofia. Peguei achando que seria mais viagem de culpa da minha mãe ou do Miguel. Mas o que li me fez chorar. Dizia: obrigada pela festa. De verdade foi incrível. Desculpa meu pai ter tornado tudo estranho. E logo veio outro perguntando se a gente podia planejar algo tranquilo pro meu aniversário. Fiquei sentada no sofá, olhando aquelas palavras, porque era a primeira vez que alguém da família reconhecia que a festa tinha sido boa e que o problema era a atitude do Miguel. E não o quanto eu gastei, senti o peito apertar, mas de um jeito que não era culpa nem raiva. Era uma faísca pequena de esperança de que talvez minha relação com a Sofia pudesse ser saudável. Mesmo com o Miguel, tudo ainda quebrado, sequei os olhos e respondi propondo algo simples juntas. Talvez visitar o museu de arte novo do centro ou provar aquele tailandês que todo mundo fala. Coloquei que pra mim passar tempo com ela valia muito mais que festa, cara. E ela respondeu na hora que adorava. E se a gente podia olhar os horários do museu juntas? A conversa fluiu diferente de qualquer papo familiar que eu tinha tido em meses porque estávamos planejando algo juntas, em vez de eu só aparecer em coisa que adulto organizou e pagou. E toda a troca me lembrou que conexão de verdade não precisa gastar fortunas nem fazer show. Tirei print e guardei as mensagens numa pastinha do celular que criei depois da primeira sessão de terapia chamada Coisas Boas, pra juntar provas que colocar limite não significa perder todo mundo que amo. 1 hora depois, tocou o telefone e era o meu pai. Atendi achando que seria mais mediação ou culpa, mas a voz dele estava diferente, mais séria e firme que o normal, e me contou que tinha tido uma conversa duríssima com a minha mãe e o Miguel sobre o assunto dinheiro da família. Explicou que colocou a planilha na frente deles e fez sentar, enquanto passava cada pagamento que eu tinha feito em anos, e que ele mesmo colocou o limite, dizendo que não ia ouvir reclamação sobre mim. Se antes não reconhecessem os $47 mil que eu coloquei, o meu pai disse que o Miguel tentou sair com Família Se Ajuda, e que eu só fazia o que tia faz. Mas o meu pai cortou mostrando que a outra irmã do Miguel não pagou uma festa nem aula particular em 16 anos. Ainda ofereceu ajudar o Miguel a montar orçamento realista e assumir alguns gastos que tinham jogado em mim, tipo o convênio da Sofia e as mensalidades do futebol. Mesmo ainda sendo cautelosa sobre quanto isso ia durar, ter o meu pai envolvido e agindo parecia uma mudança gigante. Agradeci e falei que me surpreendia ele ter se colocado assim, e ele disse que devia ter feito anos atrás. Em vez de ficar fora dos assuntos de grana, achando que estava tudo bem, falamos mais 20 minutos de logística e limites. E quando desligamos, me senti mais leve que em semanas, porque pelo menos um pai finalmente via claro. Em vez de esperar que eu continuasse me sacrificando, a consulta com a Emeline foi 2 dias depois no consultório dela no centro, que tem poltrona confortável e luz suave, que facilita falar de coisa pesada. Ela tinha revisado minhas anotações da primeira sessão e os deveres sobre padrões familiares, e começou perguntando como eu me sentia perdendo a identidade de filha boazinha, que mantém todo mundo feliz. Eu não tinha pensado exatamente assim, mas ao ouvir dela, algo fez clique na minha cabeça porque era exatamente isso que eu vinha chorando. Passamos os 40 minutos seguintes trabalhando essa mistura esquisita de alívio e luto que os limites trazem, e ela me ajudou a entender que eu posso continuar tendo relação com a família sem ser o banco pessoal deles. A Emeline passou frases concretas pro meu aniversário, que vem pra proteger meus limites, mas continuar conectada, tipo dizer, não estou disponível pra isso, em vez de explicar ou me defender. Apontou que amor de verdade não pede sacrifício constante de dinheiro, e que relações que valem a pena sobrevivem a eu ter limites. E ouvir isso de uma profissional ajudou a contrabalançar toda aquela programação de pensa no teu irmão, que ainda ecoava na minha cabeça de vez em quando.
Praticamos as frases até eu conseguir falar sem tremer a voz nem sentir vontade de justificar. Deixou de tarefa anotar cada vez que sentisse culpa e o que tinha disparado pra gente. Trabalhar esses gatilhos, saí do consultório me sentindo mais pronta pro que viesse. E parei numa cafeteria no caminho de casa pra sentar um pouco com meus pensamentos antes de voltar pro drama familiar. O barista foi super gente boa, o café estava ótimo e me dei 20 minutos de paz antes de olhar o celular e ver 3 chamadas perdidas do Miguel. Não retornei de cara porque a regra das 72 horas da Emeline me dava permissão pra esperar. Antes de responder qualquer pressão, naquela noite arrumei o AP e preparei comida pra semana em vez de ficar obcecada com o que o Miguel queria. No dia seguinte estava trabalhando de casa quando tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico e lá estava o Miguel com uma caixa de papelão. Abri a porta, mas fiquei no batente sem convidar pra entrar. E ele já soltou se eu podia ajudar a organizar recibos e papelada velha pra declaração de imposto porque eu era boa com dinheiro. O pedido era tão típico que quase ri porque lá estava ele de novo querendo meu tempo e meu conhecimento de graça depois de tudo. Reconheci que era mais um teste pros meus limites. Respirei fundo e falei que não. Peguei o celular, abri a página da biblioteca e mostrei que aos sábados tinha aula grátis de preparação de impostos. A cara do Miguel passou de esperança pra irritação em 3 segundos e murmurou que seria mais rápido se eu ajudasse, mas eu mantive firme, dizendo que a aula ia ensinar a habilidade pra ele usar todo ano. Ele saiu bravo, mas fechei a porta me sentindo orgulhosa de manter o limite mesmo sendo ele educado e não agressivo. Mandei um recadinho rápido pra Emeline contando o encontro, porque ela tinha pedido pra registrar esses momentos. Naquela noite chegou o e-mail da Judy guiando o colégio da Sofia, e abri, achando que seria atualização das sessões ou do ambiente social. Em vez disso, a Judy escreveu que os boatos sobre a festa da Sofia tinham sumido completamente no colégio e queria que eu soubesse que a Sofia tinha entrado num clube depois da aula de arte e design onde estava fazendo amigos e ganhando confiança longe das comparações sociais constantes dos pais. Agradeceu por eu ser uma adulta estável na vida da Sofia que se preocupa com o bem-estar real dela em vez de usar como ferramenta no drama familiar. E disse que minha decisão de checar o bullying em vez de jogar dinheiro no problema mostrou cuidado genuíno com a saúde emocional dela. Ler aquela validação profissional me ajudou a soltar um pouco da culpa que ainda carregava pelos limites que coloquei com o Miguel e a minha mãe, porque uma terceira pessoa objetiva dizia que o que eu fazia era bom pra Sofia e não egoísta nem prejudicial. Imprimi o e-mail e guardei na pasta física que comecei com a planilha e outros documentos. Não pra usar de arma, mas porque eu precisava de lembretes concretos que não estava louca nem errada por me proteger. 3 dias depois, voltei no Harvey no escritório dele e passamos 1 hora revisando todas as proteções financeiras que montamos nas últimas semanas. Abriu minhas contas no computador e mostrou que os alertas funcionavam perfeitinho. O crédito estava bloqueado total, todos os débitos automáticos para familiares cancelados e a conta secreta de poupança já tinha crescido $1.200 em poucas semanas. Me guiou para programar transferências automáticas para poupança, assim a grana sai da conta corrente antes que eu veja ela lá tentando em emergência familiar. Ver como minha segurança financeira crescia ali na tela me fez sentir poderosa. Em vez de culpada pela primeira vez em anos, me lembrou que ter sistemas facilita muito mais manter limites do que depender só de força de vontade. E o Harvey propôs marcar outro controle em 3 meses pra checar se tudo seguia rodando direitinho. Saí de lá, sentindo que tinha construído uma fortaleza em volta do meu dinheiro. E a sensação de controle era quase embriagante, depois de décadas achando que minha grana era de todo mundo menos minha. Nesse fim de semana, sentei com o notebook e terminei de montar os planos do meu aniversário, criando um convite pra um jantar tranquilo no meu italiano favorito do centro. Coloquei os detalhes com expectativas bem clarinhas que davam medo, mas eram necessárias. Falei que eu pagava minha própria comida como presente pra mim, que cada um pagava a sua se quisesse vir e que a vibe era curtir o tempo juntos mais que presente ou gesto caro. Primeiro mandei pros amigos mais próximos e na hora vieram respostas super animadas. Depois respirei fundo e joguei no grupo da família com meu pai, minha mãe, o Miguel e a Sofia, planejar meu próprio aniversário sem esperar que alguém fizesse especial por mim. Pareceu recuperar algo importante de me valorizar, e não deixei a voz antiga da cabeça falar que eu era egoísta ou complicada. Na manhã do meu aniversário, o sol entrava pelas janelas do AP, e eu estava fazendo café quando tocou o celular com o nome da minha mãe. Atendi, esperando um simples parabéns, mas em vez disso ela já emendou, propondo que a família me convidasse para um churrasco caro do outro lado da cidade. Se eu pagasse tudo porque agora eu tinha grana, e seria meu presente pra família. De verdade. Eu ri da cara de pau antes de conseguir segurar, e ouvi o silêncio confuso dela do outro lado. Expliquei que já tinha plano com os amigos no restaurante que escolhi, e que tinha mandado o convite pro grupo da família fazia 3 dias com todos os detalhes. O silêncio. Dela se esticou tanto que achei que tinha caído, mas depois veio um bem pequeno que confirmou que ela realmente esperava que eu bancasse minha própria comemoração familiar como todos os anos. Mantive o tom gentil, mas firme. Desejei bom dia e desliguei. Fiquei na cozinha sentindo uma mistura esquisita de tristeza e satisfação, porque a eu de antes teria cancelado meus planos e pago tudo sem pensar 2 vezes. Nessa tarde tocou a campainha e abri pra encontrar meu pai com um pacotinho, embrulhado e cara de nervoso. Entrou e me deu o presente que era uma foto emoldurada nossa quando eu tinha uns 7 anos. Nós 2 sujos de tinta de um projeto que fizemos juntos na garagem. Meu pai falou baixinho que estava orgulhoso de eu ter me imposto mesmo sendo duro pra todo mundo, e admitiu que devia ter prestado mais atenção na dinâmica do dinheiro da família anos atrás, em vez de ficar fora achando que a minha mãe controlava tudo. Disse que não podia consertar o passado, mas que estava comprometido a ficar mais atento e me apoiar daqui pra frente e que meus limites eram razoáveis e necessários mesmo incomodando alguns. Aquele reconhecimento simples valeu mais que qualquer presente caro, e eu abracei ele forte segurando o choro porque era a primeira vez na vida que um pai validava meus sentimentos sem colocar um mas ou me pedir pra pensar no meu irmão. Sentamos no sofá 1 hora falando de lembranças, da vida e dos planos dele de ajudar o Miguel a organizar as finanças. Quando ele saiu, coloquei a foto na estante, onde vejo todo dia como lembrete que pelo menos uma pessoa na família me via como mais que uma carteira. Me arrumei pro jantar me sentindo realmente animada, em vez de ansiosa. E quando cheguei no restaurante, meus amigos já estavam numa mesa grande perto da janela. O Troy acenou e todo mundo levantou pra me abraçar. E o clima da sala era totalmente diferente de qualquer aniversário familiar que eu tinha tido. Pedimos entradas e drinks, e a conversa fluiu fácil sem ninguém perguntar de drama familiar, nem de grana, nem o que eu devia fazer diferente. A Sara do trabalho tinha organizado o presente coletivo de material de arte que eu queria há meses. E quando abri a bolsa e vi as tintas e pincéis de qualidade, quase chorei porque alguém tinha prestado atenção no que realmente importa pra mim.
O Troy soltou uma piada que finalmente eu podia comprar meu próprio material, em vez de bancar a vida dos outros. E todo mundo riu daquele jeito que mostra que entendem. Direitinho o que passei, levantei a taça olhando aquela gente que me ama de verdade por quem sou, e não pelo que posso dar, por escolher a paz, em vez da aprovação. Falei, e todo mundo brindou, enquanto o Troy completou que devia mandar a conta dessa noite pro Miguel como aula prática. A risada que veio depois foi leve e sincera. E eu percebi que era a primeira comemoração de aniversário em anos, onde eu não estava gerenciando expectativa de ninguém, nem calculando o custo escondido, nem preocupada se tinha feito o suficiente. Passamos a hora seguinte comendo, conversando, contando história, e senti uma tranquilidade profunda que não tinha nada a ver com decoração cara ou produção exagerada. Quase no fim do jantar, vi movimento na entrada, e levantei o olhar para ver a Sofia vindo na direção da nossa mesa. Trazia algo nas mãos e parecia um pouco nervosa ao se aproximar. Levantei, abracei ela, e ganhei um cartão de aniversário feito à mão cheio de desenho e piada interna das nossas conversas das últimas semanas, tinha cafezinhos do lugar que a gente se encontrou, livros que recomendei, e um macaquinho engraçado de mim dando conselho. Abri e li a mensagem que era simples, mas significou tudo. Escreveu que agradecia por eu ser sincera com ela e tratar como pessoa e não como troféu para exibir. Depois baixinho contou que tinha conversado com o pai para parar de comparar ela o tempo todo com outras famílias. Me faz sentir que nunca é suficiente o que faço, disse a Sofia, e dava pra ver o esforço. Que custou falar isso. Ver ela lutando por si mesma e tentando mudar a dinâmica familiar me encheu de orgulho. Apresentei pros meus amigos, e ela ficou pro sobremesa. Ver ela relaxar e fazer piada com gente que não julgava nem comparava com ninguém. Me lembrou exatamente porque todo o rolo de colocar limite e passar por momento desconfortável. Valeu a pena. Quando o jantar acabou e o pessoal começou a ir embora, caminhei pro estacionamento com a Sofia do lado. E aí vi o Miguel sentado no carro dele, perto da saída, e o estômago apertou porque não esperava ver ele ali. A Sofia viu também, me olhou estranho, disse tchau, e foi pro carro do pai. Eu me aproximei devagar, sem saber o que esperar, e o Miguel baixou o vidro. Parecia desconfortável, segurando forte o volante. E admitiu que não sabia se deixavam ele entrar. Não falei nada no começo, só esperei pra ver o que queria. Pegou algo do banco do lado e me passou uma pasta pela janela. Dentro tinha um documento que emprestei anos atrás pra uns trâmites. Algo que nem lembrava mais. Estou tentando arrumar as coisas. Murmurou sem me olhar totalmente nos olhos. Não foi pedido de desculpa, nem assumiu responsabilidade de verdade. Mas foi a primeira vez que reconheceu algo sem me exigir ou acusar. Fiquei parada com a pasta. Respirei fundo e decidi oferecer algo sem esperar nada em troca. Falei que se um dia ele quisesse começar a devolver, nem que fosse pouquinho de tudo que cobri, tinha uma planilha simples que dividia em parcelas tranquilas, sem pressão nem prazo. Deixei claro que não estava cobrando. Era só oferecer estrutura se ele resolvesse dar esse passo. A cara dele ficou de surpresa genuína, como se esperasse. Ou que eu pedisse tudo de uma vez ou fingisse que a dívida não existia. Posso decidir eu? Perguntou. E eu fiz que sim com a cabeça. Expliquei que já tinha tudo calculado e documentado, mas se fizesse ou não era a escolha dele. Ficou quieto um tempo. Depois disse que ia pensar, e eu fui embora me sentindo mais leve porque ofereci um caminho sem baixar meus limites. Na noite seguinte estava jogada no sofá vendo TV quando tocou o celular com o número da minha mãe. Quase não atendi, mas algo falou que sim, e a voz dela estava diferente do costume. Começou com um discurso claramente ensaiado, oferecendo um pedido de desculpa que saiu torto e entrecortado. Falou da própria criação difícil dela e de como ensinaram a priorizar filho homem acima de filha, que a mãe dela tinha feito o mesmo, que não tinha plena consciência do dano e colocava justificativa que na época dela era diferente e que achava que fazia o certo, mas o tom era mais suave que nunca. E admitiu que talvez tivesse forçado demais com o Miguel e não prestado atenção suficiente no que eu precisava. Reconheci que era o mais próximo de assumir que ia conseguir dela por enquanto. Então não apertei mais. Em vez disso, deixei bem claro o que precisava daqui pra frente. Nada de comparação entre eu e o Miguel. Nada de conversa sobre dinheiro ou no que eu devia gastar. Com a família, respeito aos meus limites, mesmo que não entendesse totalmente, ficou um silêncio longo, e dava pra sentir a resistência quando disse que ia tentar. Aceitei que era progresso mesmo não sendo a transformação completa que talvez eu quisesse, porque mudança de verdade é lenta e imperfeita. Passaram 2 semanas bem tranquilas e eu caí numa rotina que se sentia nova, segura e quase estranhamente leve. Como se finalmente estivesse vivendo a vida que sempre mereci. Sentia mais estável do que qualquer coisa que eu tinha vivido em anos. Depois chegou um e-mail do Harvey com o assunto "Conquista importante" e abri pra encontrar uma mensagem de parabéns. Meu fundo de emergência tinha chegado exatamente nos primeiros $5.000, o mesmo valor que gastei na festa da Sofia, só que dessa vez guardado pra minha própria segurança e futuro. Fiquei olhando aquele número na tela e senti um orgulho misturado com um alívio gigante. Decidi comemorar o Marco me convidando, sozinha pra jantar num restaurante que sempre quis conhecer. Algo que antes me faria sentir culpada porque aquela grana poderia ir pra família. Mas sentada sozinha naquela mesa, reconheci que cada real que eu guardava pra mim, em vez de gastar em drama familiar, era um investimento no meu bem-estar e na minha independência. Na semana seguinte, tive a sessão de acompanhamento com a Emeline, e passamos a hora inteira processando tudo que rolou desde meu aniversário. Ela me ajudou a atravessar as emoções misturadas de luto pelas relações familiares que eu sonhava ter, e alívio pelos limites mais saudáveis que coloquei. Montamos um plano de manutenção para futuros pedidos ou viagens de culpa, com frases lembrete que eu podia usar quando sentisse os padrões antigos me puxando. Não estou disponível para isso. Virou minha resposta estrela junto com "isso não funciona para mim" e "já tomei minha decisão". A Emeline reforçou que colocar limite é prática contínua e não solução de uma vez só, o que tirou a pressão de ser perfeita nessa nova forma de me relacionar com a família. Uns dias depois chegou outro e-mail da Ju Jianguan com a atualização da Sofia. Contou que ela tinha começado sessões regulares com a orientadora para lidar com a ansiedade e ganhar autoestima longe das expectativas dos pais. Falou que a Sofia estava bem melhor e mostrando mais confiança para expressar as próprias necessidades e opiniões, e saber que ela tinha apoio profissional me deixou muito mais tranquila sobre como as mudanças familiares podiam afetá-la. Nessa mesma tarde, meu pai me mandou e-mail sobre organizar uma sessão de planejamento de orçamento com o Miguel. Deixou bem claro que eu não estava envolvida, nem precisava estar, respeitando os limites que coloquei de não me meter na situação financeira do Miguel. Mas contou que tinham identificado um gasto grande que o Miguel podia cortar para começar a montar o próprio fundo de emergência, tipo pacote de streaming e comer menos fora. Era um passinho e eu não. Criei ilusão de mudanças gigantes, mas o fato do Miguel ter aparecido e participado sugeria que talvez estivesse começando a se responsabilizar pela própria grana, em vez de esperar que eu colocasse para sempre. Umas semanas depois dessa conversa com o meu pai, meu celular vibrou enquanto cozinhava. A notificação era a mensagem do Miguel com imagem anexada. Limpei as mãos e abri. Era print de uma transferência de $150 com nota "aula particular da Sofia, primeira parcela".
tela. Embaixo escreveu algo curto sobre estar trabalhando pra devolver o que pudesse. Fiquei olhando a tela 1 minuto, sentindo uma mistura esquisita de surpresa e cautela. Meu primeiro impulso foi responder super animada com 1000 pontos de exclamação e obrigadas. Mas me segurei e escrevi algo simples, que tinha recebido o pagamento e agradecia, sem festa nem prêmio, porque era responsabilidade dele, e não um presente incrível que merecia comemoração. Mesmo assim, ao deixar o celular e continuar cozinhando, não consegui ignorar. Que era a primeira vez que ele pagava algo por vontade própria, sem eu pedir nem ninguém pressionar. Naquela noite, peguei a pasta gorda onde guardava todos os registros financeiros da família da última década. Estava abarrotada de recibos, extratos e minhas anotações à mão de cada pagamento. Sentei na mesa da cozinha e tirei cópias de tudo, organizando os duplicados numa pasta nova pros meus arquivos pessoais. Cada folha me lembrava um sacrifício diferente. A ajuda com a hipoteca, as aulas particulares, os gastos de festas. Quando terminei, fechei a pasta original e levei pro armário lá no alto, atrás de umas caixas. O registro continuava existindo se eu precisasse de prova algum dia, mas escolhi que aquela planilha do passado não controlava mais meus pensamentos diários. Guardar foi como liberar espaço na minha cabeça para coisas que não fossem drama financeiro familiar. Na manhã seguinte, abri o grupo da família no celular. Vinha pensando nisso. Fazia dias planejando exatamente o que dizer. Escrevi propondo regras novas de como a gente se comunica. Nada de discussão em grupo sobre dinheiro ou conflito pessoal. Só tópicos individuais para conversa 1 a 1. O grupo ficaria só para atualização neutra da família e planejar coisa tipo ceia de festas. Ele 3 vezes antes de enviar, esperando resistência ou briga. Em vez disso, minha mãe respondeu primeiro dizendo que achava justo. Depois meu pai concordou. Até o Miguel mandou um joinha. Fiquei olhando o celular sem acreditar. Será que iam mesmo tentar? Sabia que não ia ser perfeito. E alguém ia quebrar a regra cedo ou tarde. Mas ter regras básicas parecia mais um passo para dinâmicas familiares mais saudáveis. 3 semanas depois, entrei numa galeria de arte pequena que passava 1000 vezes na frente, mas nunca tinha coragem. Fazia anos que pensava em comprar algo pro AP. Toda vez que considerava antes a voz da cabeça, começava a calcular quanto aquilo podia ajudar na hipoteca do Miguel, ou se a Sofia precisava de algo pro colégio, ou se a minha mãe tinha emergência. Mas nesse dia entrei mesmo assim. Fiquei 1 hora olhando obras diferentes até encontrar uma que me parou na hora. Era um quadro de uma rua da cidade com cores vivas e sombras interessantes. A etiqueta dizia $400. Saquei o cartão sem hesitar nem um segundo, sem fazer malabarismo mental sobre se devia guardar pra possível crise familiar. Quando cheguei em casa, limpei um espaço na parede da sala e pendurei o quadro. Sentei no sofá, olhando ele um tempão. A versão de mim de 11 anos tinha entregado o prêmio do concurso sem reclamar. A versão de 32 acabava de comprar arte pra si mesma e se sentia totalmente bem com isso. As relações familiares agora eram menores e mais complicadas, mas eu me sentia em paz com minhas escolhas. Naquela noite fiz minha rotina de sempre. Lavei o rosto, escovei os dentes. Ao deitar na cama, fiquei pensando como tudo mudou nos últimos 2 meses. Falava menos com a minha mãe e o Miguel. As conversas eram mais curtas e cuidadosas. Não éramos tão próximos quanto antes, mas éramos mais claros e honestos que nunca. Todo mundo se adaptando com passos imperfeitos. A minha mãe ainda às vezes soltava indireta de precisar de ajuda. O Miguel às vezes voltava com comentário de merecer tudo. Mas ninguém mais fingia que a dinâmica antiga era saudável ou estava bem, estava aprendendo algo importante. Conexão familiar de verdade não exige que eu me queime inteira pra manter os outros quentinhos. E aí terminamos por hoje. Muito obrigada por me acompanhar. De coração, faz toda a diferença dividir essas histórias. Espero que essa tenha deixado um pouquinho de luz ou consolo no seu dia. Se quiser continuar sentindo isso, se inscreve, tá? As partes são postadas de acordo com o horário da bio. Se preferir, assista elas completas no meu canal através do link da bio. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!